à medida que nós lemos o capítulo de número 4 de Levítico, muitas prescrições são enfatizadas. E desde o início da estação que estamos estudando o livro de Levítico, nós temos falado sobre como esse livro traz contornos distintos aos sacrifícios e nos dá uma ideia das suas aplicações de maneira muito específica. Às vezes, olhamos para Levítico e sem a devida atenção, nós pensamos que o livro de Levítico se trata de uma massa de sacrifícios por causa do pecado, como se todo sacrifício era oferecido por causa do pecado. E nós já vimos que não era bem assim. Começamos já, desde o capítulo 1, a notar contornos que fazem distinção entre esses sacrifícios. De fato, quando olhamos para a situação humana, quando nós olhamos para a situação pecaminosa, corrompida do ser humano, essa natureza não podia ser colocada diante do santo Deus, do Deus Todo-Poderoso, que é santo, santo, santo. Essa natureza corrompida, ela não é compatível com a natureza santa de Deus. Então, alguma coisa precisava ser feita. E o Senhor, o nosso Deus, quando escolhe Israel, quando ele decide habitar no meio do seu povo, ele já sabia disso. Ele tinha consciência da situação, da condição corrompida da humanidade. Então, quando o Senhor decide fazer isso, ele vai tratar com o povo para que o seu povo pudesse ter também a consciência da sua condição. Por quê? Porque à medida que nós entendemos a nossa condição diante de quem Ele é, nós entendemos que é graça, misericórdia, bondade e favor. E o Senhor queria que o seu povo soubesse disso, inclusive nós também. O sistema sacrificial de Levítico provia condições para que o homem estivesse consciente de sua condição em comparação à santidade de Deus. A nossa condição em comparação a quem Ele é. E assim, quando tomamos consciência disso, da grandeza, da majestade, da santidade do nosso Deus, entendemos que nós nos aproximamos diante dEle em graça, em misericórdia, mas também de maneira que essa bondade nos conduza ao arrependimento. Se aproximar de Deus reconhecendo a graça que nos alcança todos os dias. Se aproximar de Deus reconhecendo que existe misericórdia que se renovou sobre a tua vida neste dia. Sem essa consciência, nós corremos um sério risco de nos aproximar de maneira indevida do santo Deus. Então Deus está trabalhando para com o seu povo, para que ele reconhecesse a graça e a misericórdia que está proposta dentro desse relacionamento. E eu quero dizer, meu irmão, que há boas notícias para nós nessa noite, porque essa graça também está proposta a nós, está proposta a você, essa misericórdia também está proposta a você. Então, com isso em mente, nós olhamos para o capítulo de número 1 de Levítico e vimos que o holocausto tinha um aspecto de expiação, um aspecto expiatório, mas principalmente de aceitação. A palavra-chave do capítulo número 1 de Levítico é aceitação. Se você olhar no capítulo 1, no verso de número 3, o texto diz: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação, o trará para quê? Para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então o holocausto tinha uma função expiatória, mas carregava em seu âmago um aspecto de aceitação. Nós fomos aceitos na presença de Deus, nós fomos aceitos diante do Senhor, e isso é graça, é um Deus com o seu coração predisposto de nos aceitar na presença dele, como nós estamos aqui nessa noite. Uma vez que nós fomos aceitos diante dele, uma vez que alguém é aceito diante de Deus, a nossa vida começa a ser transformada. Então o nosso cotidiano também é afetado por essa realidade. E aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, agora começa a fazer parte desse relacionamento com Deus. E vimos isso no capítulo de número 2, porque o cotidiano daquele povo, onde olhávamos para aquilo que eles comiam no seu dia a dia,
também podia ser trazido como uma oferta de cereais, uma oferta de manjares. Nós vimos isso no capítulo de número 2, onde cada oferta de manjares, de cereais, apontava a gratidão, como o adorador oferecia aquela oferta como parte do seu dia a dia, do seu cotidiano. Nós fomos aceitos diante de Deus, o nosso cotidiano é transformado e podemos trazer isso para a presença do nosso Deus. Agora, seguindo a linha do livro de Levítico, entrando no capítulo número 3, haviam sacrifícios que tinham objetivos diferentes, porque objetivavam não só a expiação ou a aceitação ou uma oferta de gratidão em relação ao cotidiano, mas o capítulo número 3 nos mostrou ofertas que tinham como objetivo a comunhão, tinham como objetivo um momento de alegria. Porque no capítulo número 3, nós vimos que as ofertas pacíficas terminavam com uma refeição, onde não só o sacerdote, mas também o adorador, a família do adorador, os amigos do adorador, pense nisso, não só o sacerdote, eles podiam se sentar e comer juntos. Então era uma oferta que objetivava comunhão, alegria, era um momento festivo. Quando estabelecemos esse pano de fundo, nós vamos perceber que os mandamentos do Senhor agora estão sendo dados. Até mais do que isso, se formos em Êxodo 20, nós vamos encontrar Deus dando o decálogo, os 10 mandamentos. Ainda no livro de Êxodo, nós vamos ver as prescrições a respeito do tabernáculo, como o tabernáculo seria construído. Nós vemos no livro de Êxodo a inauguração do tabernáculo. Nós vemos a maneira como a presença de Deus preencheu aquele lugar. Agora, olhando para o livro de Levítico, vemos que há um modo de se aproximar de Deus. Deus está trazendo o seu povo para o deserto e, como nação, é uma nação que nasce com uma legislação do céu. Eles têm uma legislação, eles têm um tabernáculo, eles já têm a prescrição da maneira correta de se aproximar de um Deus santo. Deus está habitando no meio daquele povo. Quando olhamos para isso, cara, está tudo certo. Então, basta observar a lei, nós já temos o tabernáculo, já entendemos a maneira como devemos nos aproximar de Deus. Tudo ok. E aí eu faço uma pergunta para vocês. E se alguém pecasse? E se alguém fizesse algo que o Senhor ordenara que não fosse feito? Esse é o objetivo do capítulo de número 4 de Levítico. Então a gente entra no ponto decisivo, no que se refere ao pecado. E esse capítulo trata de uma maneira muito sensível, porque seja o pecado inadvertido, ou seja, quando não sabemos que algo é pecado, mas ainda assim tropeçamos. Quando fazemos sem a intenção, quando é por ignorância, por desconhecimento, ainda assim, isso é pecado. O capítulo de número 4 nos mostra que mesmo quando nós pecamos sem saber, isso continua sendo pecado. Mas, Zeca, eu estou inocente, eu não sabia. Ainda assim, o que o texto nos mostra é que se o pecado for por ignorância, falta de conhecimento, for sem intenção, Deus continua santo. À medida que nós caminhamos em Cristo, nós amadurecemos, não é verdade? E aí tem coisas que você olha para trás e você fala assim, cara, aqui eu não deveria ter feito isso. Eu fiz, mas eu errei. Mas quando eu fiz sem intenção. Você não fez por mal, mas você fez. E aí você olha para aquilo ali e você se alegra. Você se arrepende. Você lida com arrependimento. Isso se torna uma jornada. Mas por que isso é tão importante? É porque pecado é pecado. Diante de Deus não existe essa separação. Por que por vezes nós pedimos perdão pelos nossos pecados? Pedimos até por pecados que nós não sabemos que cometemos. Por que você pede perdão por pecados que você não sabe que você cometeu? É porque você entende o princípio ou você está ganhando clareza aqui hoje a respeito de Levítico 4. O ponto é o seguinte: os mandamentos do Senhor já haviam sido dados. O tabernáculo estava construído, o modo de se aproximar do Senhor estava estabelecido, estava tudo certo.
E aí eu pergunto, e se alguém pecasse? Se alguém fizesse algo que o Senhor ordenara que não fosse feito? Aí nesse ponto, nós encontramos o objetivo do capítulo 4 de Levítico, porque ele trata exatamente no que se refere ao pecado, seja ele inadvertido, quando você peca sem saber que era pecado. E ainda assim, o que Moisés prescreve, recebido do Senhor, é que isso precisava ser lidado com arrependimento. Mesmo quando não sabemos que algo é pecado, por ignorância, por desconhecimento, isso continua sendo pecado. Isso não muda a natureza do nosso gesto. Isso não muda a natureza do que nós fizemos. E precisamos lidar com essa situação com arrependimento. E aí, nós vamos ver isso no capítulo número 4. E ainda há, por exemplo, quando falamos de pecado por omissão. Ou seja, quando você deixa de fazer, quando você se omite em relação a algo que você sabia que você precisava fazer e você não faz. Existem pecados de omissão. Esse será tratado no bloco seguinte, será no capítulo número 5, então a gente não vai falar sobre isso hoje. Mas eu queria que vocês estivessem atentos a essa natureza que surge no capítulo de número 4, porque até o capítulo número 3 estava tudo certo. Aceitos diante de Deus, as nossas ofertas de gratidão, as nossas ofertas pacíficas, mas no capítulo número 4, Moisés diz, e se alguém pecar? Mesmo que seja sem intenção. Então, o Levítico 4:1 começa com um novo bloco de prescrições. Por isso que você vai ver que tem até um marcador textual, porque o texto começa, e disse mais o Senhor a Moisés. Ou seja, parece que há um novo discurso, é um novo assunto que está sendo introduzido nessa altura do livro. Provavelmente porque a natureza desses sacrifícios são, de fato, diferentes do que nós vimos do capítulo 1 ao capítulo de número 3. E aí vamos ver que essa orientação abrange a todos. O versículo de número 2 já diz que fale aos filhos de Israel, ou seja, não é somente para o povo ou somente para uma pessoa específica, isso não tange aos sacerdotes. Não, Deus olha para o povo como um todo. Fale aos filhos de Israel, ou seja, todo o povo, seja do sumo sacerdote. Olha aí para o versículo de número 3. Se o sacerdote ungido, é uma imagem do sumo sacerdote, vamos falar sobre isso, mas isso passa pela congregação, provavelmente as lideranças das tribos, os anciãos. Olha aí no versículo de número 13. Mas se toda a congregação de Israel, nós estamos falando dos anciãos, nós estamos falando de um grupo de lideranças, pode ser até um príncipe, um líder da tribo. Veja aí no versículo de número 22, quando um príncipe pecar, a NVI traz a tradução, quando um líder pecar, um líder da tribo pecar. Ou mesmo, no versículo de número 27, se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância. Ou seja, do sumo sacerdote até alguém do povo. Alguém que aparentemente tem uma vida comum. Todos estão incluídos dentro dessa prescrição. Deus não está aqui tirando um ou outro. O que une esses versículos agora é que todos os que foram citados aqui, se eles pecassem por ignorância, a NVI traz uma palavra ainda mais forte, sem intenção. Se você tem talvez uma NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, traz a tradução, se pecarem sem querer. A palavra hebraica aqui é shegagá. E essa palavra, ela aponta para os pecados que podiam ser cometidos por alguém que conhecesse a lei. Ah, eu conheço a lei, eu sei o que precisa ser feito, mas sem a intenção, eu fiz. Sem a intenção, eu tropecei. Sem a intenção, eu acabei provocando. Quando eu dei o exemplo do homicídio, a Bíblia diz, não matarás. Então nós não podemos dizer que então eu posso matar sem intenção. E aí, porque é sem intenção que isso não está incluído em não matarás.
Quando nós olhamos, por exemplo, as guerras, quando matam em legítima defesa, isso continua sendo o tirar a vida de alguém. Por que nós falamos tanto e existe um debate tão intenso no que se refere ao aborto? Veja que nós estamos tocando em princípios fundamentais, que por vezes tentamos encontrar um caminho onde que isso possa ser de alguma forma ajustado. Tirar a vida continua sendo pecado. E eu sei que isso é delicado, porque confronta quem nós somos, nos tira da zona de conforto e nos posiciona, na verdade, de maneira correta, diante de Deus, onde se não fosse a graça dele, nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite. Então, esses versículos do capítulo de número 4 nos esticam, porque o exemplo do homicídio, como foi dito, um homicídio culposo, ele acontece quando alguém tira a vida de outra sem a intenção de fazê-lo. Mas vamos perceber que o comportamento talvez tenha sido imprudente, negligente ou até imperito, quando alguém lida, por exemplo, com algo que não tem a capacitação devida para operar um equipamento e provoca a morte de alguém. Ele não teve a intenção de tirar a vida, mas ele responde pela culpa. Por isso que o homicídio é culposo. Então, essa palavra podia ser usada para definir alguém que conhecia a lei, mas sem a intenção, poderia tropeçar, poderia provocar aquele pecado, poderia pecar. Ou ainda, outra aplicação é quando alguém agia de algum modo que não sabia que estava errada. Quando ela agia, mas ela ainda não conhecia, não tinha ainda a clareza de que o que ela fazia era errado. Continua sendo pecado. Posso dizer aqui, existem pessoas que, por não terem os olhos dos corações iluminados por Cristo, estão no mundo. E por vezes fazem coisas que elas não sabem que estão erradas. Elas fazem inocentemente. Elas fazem talvez por terem os olhos grudados. Mas aí eu pergunto a vocês, não continua sendo pecado? Veja, meu irmão, que isso aponta para a nossa natureza caída. Quando nós falamos da idolatria, quando estudamos aqui o livro de Isaías, eu me lembro de um texto que ficou marcado em minha memória. Porque Isaías faz uma crítica à idolatria. Ele pergunta, será que não percebem que eles estão adorando um pedaço de madeira que eles queimam no fogo? Que um pedaço eles partem, eles assam o pão, se esquentam, e com o outro eles fazem um ídolo e dizem, esse é o meu Deus? Isaías pergunta assim, será que eles não veem isso? E aí o próprio profeta, debaixo da revelação de Deus, recebe a resposta. Eles fazem isso porque não veem, porque têm os seus olhos grudados. Ou seja, eles não sabem o que estão fazendo, eles desconhecem. A idolatria é uma manifestação de desconhecimento, porque se eles soubessem de fato, se eles tivessem os olhos abertos, eles não estariam fazendo aquilo. Então pense, mesmo com os olhos grudados, isso não continua sendo pecado? Então quando nós trazemos para a nossa realidade, nós também temos a cada dia os nossos olhos abertos. Por isso, meu irmão, que eu amo declarar algo a respeito da minha própria vida. Tinham coisas que eu fazia ontem, que hoje eu não faço mais. E existem coisas que eu peço ao Senhor que Ele me mostre, para que amanhã eu viva de maneira mais adequada em relação a quem Ele está me chamando para ser. O que é isso? É entender que nós estamos conhecendo quem Ele é, e à medida que o conhecemos, nós descobrimos que estamos sendo transformados de glória em glória, dia após dia. Então, o que une todo esse capítulo número 4 é que, seja sem intenção ou seja por desconhecimento, ainda continua sendo pecado. O versículo de número 3 mostra a identificação desse sacrifício e nomeia esse sacrifício de maneira específica. Ele diz que essa oferta era uma oferta pelo pecado. Olha o final do versículo de número 3. Como oferta pelo pecado.
Olha o versículo de número 14. No meio do versículo, trará um novilho como oferta pelo pecado. Versículo de número 24, no final, é oferta pelo pecado. Versículo de número 29, porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado. Mesmo inadvertido, essa oferta era uma oferta pelo pecado. Então, o pecado é um elemento que de fato se interpõe entre o relacionamento entre Deus e o homem, nos afasta. Consequentemente, o pecado traz comprometimentos para a nossa vida espiritual. O pecado afeta os nossos relacionamentos. Então precisamos pedir que os olhos dos nossos corações sejam iluminados. Entenda que o que nós estamos dizendo aqui nessa noite não é que nós estamos debaixo de uma maldição, mas eu estou dizendo que a graça cobre até mesmo os pecados que nós não conhecemos, e por isso nós oramos: Senhor, talvez eu tenha dito algo que não deveria ter dito. Senhor, talvez eu tenha pecado. Perdoe todos os nossos pecados. Me perdoe até mesmo quando eu tropecei, quando eu não sabia. Quando eu tive a intenção de acertar, mas eu errei. Quando o meu coração estava até bem intencionado, mas ainda assim não encontrei o caminho. Porque, meu irmão, nós não somos perfeitos. Nós precisamos da graça do Senhor todos os dias. E ela precisa nos lavar. Então, quando nós entendemos que essa graça nos lava, ela nos lava também desses pecados. Então, não fiquem preocupados, mas que nós venhamos ganhar aqui entendimento e conhecimento do efeito da graça sobre as nossas vidas. Meu irmão, a graça não te lava só naquilo que você conhece, até mesmo quando ela é colocada em contato com essa realidade da nossa natureza corrompida, e nós reconhecemos quem nós somos. Eu vou dizer, tem graça nessa área da tua vida, onde Ele está abrindo os nossos olhos todos os dias. Então perceberemos que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário não apenas nos posicionou como aceitos diante de Deus, Ele não só nos purificou dos pecados que nós conhecemos. Meu irmão, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos transformou completamente. Nós somos nova criatura, até mesmo aquilo que nós não conhecíamos. Quando reconhecemos essa verdade, está coberto pela graça de Deus. Agora, se nós estamos apenas categorizando, não, os meus pecados são esses, nós estamos, de alguma forma, se colocando em um altar de autossantificação. Mas reconheça que a graça do Senhor Jesus te lavou, que todo o seu ser foi transformado, e que isso está abrindo seus olhos espirituais, para que você possa amadurecer. É assim que 1 Pedro nos define. Nós somos aqueles que foram escolhidos para a aspersão do sangue de Cristo, porque é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Não só dos que você conhece, mas até mesmo aqueles que você não conhece, mas em humildade, em arrependimento, em contrição, comparando-se com a santidade de Deus. Eu preciso confessar nessa noite, tem coisas que eu ainda não sei, mas a graça me alcança, e então me permite que eu possa me posicionar nesse lugar. É dentro desse ambiente de graça e de misericórdia que o capítulo número 4 está sendo estabelecido. E na nova aliança, isso ganha um alcance completo. O capítulo número 4 fala da purificação de pecados. E talvez a primeira coisa que vem na nossa mente são os pecados que nós conhecemos. E aí veja como que a palavra já nos estraçalha, porque começa pelos pecados que nós não conhecemos. Como então nós poderemos habitar nessa presença, se não abrirmos a nossa boca e exaltar a graça de Deus, que nos proporciona esse ambiente de aceitação? É só Ele, meu irmão, só pela graça que nós somos salvos. E isso não vem de nós,
Isso é dom de Deus. Isso não vem da nossa capacidade de cumprir regras. Isso é favor imerecido, meu irmão. Isso não diminui a misericórdia de Deus. Isso exalta a misericórdia, meu Deus. Isso exalta a misericórdia de Deus, meu Pai. Então, dentro desse lugar, a purificação em Levítico tinha o propósito de restaurar o indivíduo de modo que ele pudesse novamente desfrutar da aliança com o Senhor, bem como a misericórdia, bem como a salvação. Então, quando nós reconhecemos o poder dessa graça, eu quero te dizer, você está posicionado para desfrutar as bênçãos do Senhor. Você está posicionado para desfrutar da misericórdia de Deus. Você está posicionado para desfrutar da salvação. Nós já somos salvos em Cristo Jesus. Então o sacerdote, seja ele o sumo sacerdote ou alguém do povo, estava incluído dentro do capítulo número 4. Quando olhamos para o versículo de número 3, fala do sacerdote ungido. E essa expressão aqui é muito importante dentro do livro de Levítico. Porque o sacerdote ungido é uma expressão rara, é uma expressão incomum no texto sagrado. Só ocorre no livro de Levítico. O sacerdote ungido. Além de Arão, o sumo sacerdote, os seus filhos também foram ungidos. Mas essa expressão, o sacerdote ungido, parece apontar apenas para Arão. Por quê? Porque é a figura do sumo sacerdote. Por isso, essa expressão, o sacerdote ungido. E note que o versículo de número 3 diz que o sacerdote ungido, caso pecasse, para escândalo do povo. A NVI trazendo culpa para o povo, tornando o povo culpado, NTLH. E por que isso? Porque nós vemos que pesava sobre o sumo sacerdote a responsabilidade da liderança. E de fato, nós vemos como até nos nossos dias, quando alguém exerce um papel de liderança, uma função de influência, como isso tem uma grande responsabilidade em relação àqueles que estão debaixo da nossa liderança. Não é por menos. Existe uma grande responsabilidade nas mãos dos líderes. E um tropeço de um líder provoca algo que certamente pode afetar o seu liderado. Aqueles que estão debaixo da sua liderança, aqueles que estão debaixo da sua influência. Só que aqui o contexto é profundamente expandido. Não é somente sobre o escândalo no sentido que nós temos em mente. Um líder caiu e isso provoca um escândalo dentro da igreja, isso provoca um escândalo na mídia. Não, é ainda mais profundo. As implicações aqui são soteriológicas, são implicações de salvação, são implicações salvíficas, porque o ponto é representatividade. O sumo sacerdote seria alguém que qualquer um que olhasse para ele diria: vejo nesse homem a glória de Deus. Eu vejo na conduta deste homem a santidade do Senhor. Você pode ver isso, por exemplo, em Êxodo 28, no versículo de número 36, que as vestes do sacerdote comunicavam esse aspecto, que não era só uma veste, mas que precisava estar alinhado com a conduta dele. Êxodo 28, 36 diz: farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes. Olha o que estava gravado: santidade ao Senhor. Versículo 38. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Olhavam para o sumo sacerdote e viam nas suas vestes, como também na sua conduta, aspectos da santidade do Senhor, da glória do Senhor. Então o sumo sacerdote era alguém que representava a nação, uma nação que deveria ser santa. Deus chamou Israel para ser uma nação santa. Esse era o ideal da nação. Então, quando olhamos para esse contexto, olhe agora e pense no sumo sacerdote.
Se o sumo sacerdote é puro, se o sumo sacerdote é irrepreensível, a nação olharia para o sumo sacerdote e teria o seu modelo. A nação cumpriria as suas obrigações por meio do seu representante. Ele era alguém que representava a nação. Aí eu pergunto a vocês, e se o sumo sacerdote pecasse? Ele se tornaria alguém indigno como representante, porque o povo continua sendo o povo de Deus. O povo continua sendo chamado como nação santa. Mas agora o sumo sacerdote peca. Então, se o sumo sacerdote é indigno, todo o povo se tornaria indigno, se tornaria culpado diante de Deus. Por isso o versículo número 3 diz, escândalo para o povo. Porque se o sumo sacerdote pecasse, isso implicaria em uma culpa sobre todo o povo. Veja a grande responsabilidade. Não é por menos que quando olhamos os versículos 4, 5, 14 e 15, nós vamos perceber que o aspecto representativo da coletividade implicava diretamente até no valor da oferta. Volta para Levítico de número 4 e veja que as ofertas que eram oferecidas pelo sumo sacerdote e por alguém da congregação, um dos anciãos, era uma oferta diferenciada. O versículo número 4 diz, trará um novilho. Não é qualquer animal, precisava ser um novilho. Veja o versículo de número 15. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Então não era qualquer animal. Isso está em contraste. Por quê? E se fosse alguém do povo que pecasse? Você vai ver que mais à frente poderiam ser bodes, cabras, até animais fêmeas. Percebe que existe uma diferença no valor dessas ofertas? Por quê? Porque certamente o sumo sacerdote carregava um aspecto de representatividade. Então o sumo sacerdote, ele tinha que impor as mãos sobre o animal, ele precisava imolar esse animal, e naquele momento ele reconhecia a sua própria transgressão. Ele entendia que Deus o havia aceitado, mas ele também havia pecado, seja por desconhecimento, seja sem a intenção, de qualquer maneira, ele precisava lidar com essa falha com arrependimento. Ele precisava olhar e dizer, mesmo eu não sabendo, eu falhei, eu pequei, eu reconheço e me arrependo, e há graça para te cobrir. O sumo sacerdote ali tinha os seus pecados expiados. Agora, veja o impacto disso. Por que eu estou te dizendo que a imagem de representatividade aqui é tão importante? Porque nós estamos falando de um sumo sacerdote que representava a nação. Estamos falando de um sumo sacerdote que, se caminhasse em santidade, a nação também seguiria esses passos. Mas se esse sumo sacerdote falhasse, a culpa estava sobre todo o povo. Por isso, escândalo para o povo. Mas traz isso para a nova aliança. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos sumos sacerdotes que pecaram. Mas sinta o impacto dessa imagem sobre o sumo sacerdote que se chama Cristo Jesus. Nele não há falha. Se o sumo sacerdote no Antigo Testamento pecasse, essa culpa recairia também sobre todo o povo. Mas Jesus não pecou. E ele nos representa. Quando olhamos a expressão Cristo, é o ungido. Jesus é o sumo sacerdote ungido. E aí, como sumo sacerdote, ele representa todo um povo. Então, olhe para o seu sumo sacerdote, que hoje está à destra de Deus, cheio de glória. Aquele que o próprio livro de Hebreus nos diz que sofreu as mesmas tentações, enfrentou as mesmas tentações que nós enfrentamos. Mas ele atravessou todas essas coisas sem pecar. Se o nosso sumo sacerdote é imaculado, eu pergunto a vocês, que povo ele está trazendo à existência? Quem é essa nação que ele representa? Então, quando eu olho para Jesus Cristo, eu vejo aquele que é o sumo sacerdote que nos representa aqui nessa noite, meu irmão.
Então Jesus, sem pecar, ele é o sumo sacerdote que representa todo um povo que está sendo trazido à existência, uma nação de sacerdotes, porque nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro e constituídos reis e sacerdotes, e a santidade do Senhor, meu irmão, é uma marca sobre as nossas vidas. Por isso nós caminhamos pedindo ao Senhor para Ele nos levar a esse lugar, para que nós recebêssemos essa misericórdia. Olhe para o livro de Hebreus. Eu costumo dizer que para entender o livro de Hebreus, precisamos visitar Levítico. Então nós podemos fazer o caminho contrário. Se você abrir em Hebreus, capítulo de número 4, veja a função do sumo sacerdote sendo manifesta de maneira plena em Cristo Jesus. Hebreus 4, no versículo de número 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecados. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Para quê? Abram suas mãos, irmãos, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então veja que o sumo sacerdote sem pecado, ele representa o povo. Assim era no livro de Levítico. É uma imagem de representatividade. No sangue vertido na cruz do Calvário, nós podemos encontrar socorro para momentos oportunos. E que momentos são esses? Quando nós entendemos que só a graça nos habilita a estar aqui nessa noite, meu irmão. Eu não estou aqui pelos meus próprios méritos, mas é a bondade, é a fidelidade de Deus. Então, olhar para o sumo sacerdote, e no capítulo de número 4, é encontrar esse aspecto de representatividade. Volte para Levítico de número 4. Assim, o sumo sacerdote precisava assumir essa responsabilidade. E aí, ele mesmo, molhando o dedo no sangue, isso é versículo de número 6, ele aspergia dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Note que aqui há um elemento diferente de tudo que vimos até então no livro de Levítico, o véu. Nós não tínhamos falado do véu até aqui. Se você for no versículo de número 17, quando fala dos anciãos, que também representam uma coletividade, o versículo de número 17 diz a mesma coisa. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Por que isso? O que era o véu no tabernáculo? O véu era a porta divisória. Algo que estava dentro do tabernáculo, que separava o santo lugar do santíssimo lugar. O santíssimo lugar é onde estava a arca do concerto. Havia um véu, e do outro lado do véu, do lado externo, era o santo lugar. Então, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, aqui nessa parte que nós lemos, ele vinha e, ao trazer o sangue do animal em uma bacia, ele aspergia ou no véu, ou diante do véu, por 7 vezes. Aquele era o lugar onde, poderíamos dizer assim, o máximo, a linha máxima até onde nós podíamos chegar. O véu era o limite na antiga aliança. De um lado, o santo lugar. No santíssimo lugar, o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Mas e agora? Agora o véu foi rasgado. Veja que o livro de Levítico nos mostra que havia um limite, porque aquela prescrição era para um tempo. Mas agora, o véu está rasgado. Agora nós podemos acessar, porque o sacrifício não é o sacrifício de um animal em que o sangue era trazido e aspergido diante do véu. Agora nós falamos, meu irmão, do sangue que foi vertido na cruz do Calvário, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, e não somente nos purificou, porque o livro de Hebreus vai nos dizer que agora você não vai até o santo lugar. Agora você pode entrar com ousadia e confiança até o santo dos santos. Você pode ir até a presença do Eterno, porque o sangue de Jesus te habilita para isso, meu irmão.
Então o sangue de Jesus nos habilitou a adentrarmos a presença do Eterno. Veja que é um detalhe, mas a purificação ia até o santo lugar. Mas agora, meu irmão, algo muito maior foi dado a nós. Nós podemos adentrar a sala do trono nessa noite. Veja que é um detalhe, mas que já revela a nós a grandeza do que nós desfrutamos hoje. Posso afirmar categoricamente, a realidade que nós desfrutamos hoje, meu irmão, é infinitamente superior ao que está escrito no livro de Levítico. Porque hoje você pode adentrar a essa presença. São detalhes que estão no livro de Levítico, mas nos mostra o quanto Deus derramou uma superabundante graça sobre nós. E ainda há mais detalhes dentro do capítulo de número 4, porque no versículo de número 7 diz que também daquele sangue que ele aspergia diante do véu, desse mesmo sangue, ele também molhava com o dedo as pontas do altar de incenso. Algumas versões trazem chifres, porque eram pontas projetadas, como se fossem 4 pontas, 4 chifres. E então o sacerdote, ou o sumo sacerdote, com o dedo, ele molhava o dedo no sangue e também aspergia sobre essas pontas. Então o sangue era levado para o santo lugar, até o altar de incenso. E aí eu pergunto a você, por quê? Porque talvez num primeiro momento você diz, foi o homem que pecou. Ele era quem precisava ser purificado. Mas quando o sangue era colocado no altar, nós começamos a entender o princípio que está por trás disso. Porque o sangue era um instrumento de purificação. Então precisamos considerar outro fator. Porque quando alguém pecava, não era somente o indivíduo que se tornava impuro, mas também toda a terra passava a ser contaminada. Note que existiam pecados que, uma vez cometidos em algum lugar, faziam com que todo aquele lugar fosse considerado impuro. Vou dar um exemplo para vocês. Olhem em Levítico 18, no versículo de número 24. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós, e a terra se contaminou. E eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Vai em Levítico 20, versículo de número 3. Voltar-me-ei contra esse homem, e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim, veja isso, o meu santuário e profanando o meu santo nome. Então não era só o homem que era contaminado, a terra podia ser contaminada, o próprio santuário. Você fala assim, mas espera aí, o tabernáculo podia ser contaminado? Sim. Então, por isso, esse gesto de aspergir o sangue no altar de incenso, para que pudesse trazer purificação até o tabernáculo. Então, Levítico já está nos mostrando que não é uma questão apenas do homem, mas contaminava o santuário, contaminava a própria terra, e isso fazia com que aquele lugar se tornasse indigno para que Deus habitasse. Por isso, o santuário precisava ser constantemente purificado. O altar precisava ser constantemente purificado. Mas isso era uma realidade da antiga aliança? Isso ainda continua hoje? Sim. Por quê? Porque hoje eu sei que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Vocês sabem disso. Deus habita agora em templos vivos, pedras espirituais. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E aí eu pergunto, como viver diante dessa realidade? Que o Espírito te lidere, meu irmão, todos os dias, para que você possa avançar em santificação, sem a qual nós jamais veremos a Deus. Nós precisamos avançar todos os dias pedindo o fruto do Espírito, porque agora Ele habita em nós. Ele habita em mim e eu sou um marido, então eu preciso ser um marido que busca essa vida de santidade, porque eu sei quem habita em mim, como um amigo, como um pastor, como um líder. Você aqui como esposa, como filhos, como pais,
Nós precisamos, Senhor, nos lidere, ensina-nos, produza em nós esse fruto, como na epístola de Efésios, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que possamos transbordar dessa realidade, porque Ele habita em nós, e o Senhor também procura um lugar santo, onde nós buscamos essa santificação todos os dias, meu irmão. Precisamos, Senhor, me ajude a viver, a avançar de glória em glória. Meu irmão, o Evangelho não te coloca numa zona de comodismo. Eu aceitei Jesus e acabou. Não é uma jornada. Eu preciso buscar todos os dias essa porção que está reservada para a minha vida. Então veja que são detalhes, mas como que cada detalhe é extremamente organizado, é lógico, são detalhes coerentes. A santidade que existia no Antigo Testamento, que é comunicado no Antigo Testamento, eu vou dizer, continua ainda hoje. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Pedro vai escrever na Nova Aliança: sede santos, pois o nosso Deus é santo. Então nós precisamos entender que agora não precisamos purificar um prédio, porque Ele é fiel para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. No Antigo Testamento isso era representado com um gesto de aspergir o sangue nos chifres ou nas pontas do altar de incenso. Mas e hoje? Ele é fiel para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Hoje nós dobramos os nossos joelhos e pedimos: Espírito Santo, nos ensine a viver de acordo com as realidades celestiais. Então os princípios continuam, são organizados, são lógicos. E aí, uma vez que o pecador é purificado, uma vez que o ambiente da adoração é restaurado, veja o que acontece nos versículos de 8 a 10. Então toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á, como se tiram os do novilho do sacrifício pacífico. Guarde isso, da mesma maneira como era feito com o sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Veja, o pecador é purificado, porque começou com pecado, mesmo inadvertido. Começou com culpa, mesmo sem intenção. Mas uma vez que o sacrifício purificou aquele indivíduo e o altar foi restaurado, olha o que acontece: a prescrição das ofertas pacíficas. Faz sentido para você? O que esse detalhe está nos lembrando? Que as ofertas pacíficas eram oferecidas ao Senhor como um aroma agradável, uma vez que os nossos pecados são perdoados, que o altar da adoração é restaurado. Meu irmão, a tua vida é posicionada para que aroma agradável ao Senhor possa subir. Mas veja como que o livro de Levítico é organizado. Isso não sobe antes que o pecador seja purificado. Isso não sobe antes que o altar seja restaurado. Por isso, todos os dias, Senhor, obrigado pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário, que me purifica de todos os pecados. Meu irmão, isso é uma oração poderosa. Isso é uma chave para a tua jornada. Porque quando você posiciona o teu coração dessa forma, aroma agradável começa a subir a presença do nosso Deus. E veja que a gordura, nós falamos na semana passada, eram consideradas como a melhor parte do animal. As entranhas que apontavam para o cerne das emoções. Agora, meu irmão, tudo que está apontando para a vida daquele adorador volta novamente a ser agradável diante de Deus. Por isso que o pecado continua sendo um perigo. Se nós não lidarmos com o pecado de maneira séria, podemos estar entrando dentro da igreja, estar dentro do culto, mas o aroma agradável não está subindo. Porque o ponto, meu irmão, não é aquilo que eu estou trazendo. O ponto é se Deus recebe ou não o que eu estou trazendo. E isso precisa ser decisivo. E aqui nós vemos o que divide
Deus não aceita qualquer oferta. É necessário que nós estejamos posicionados diante de Deus, em arrependimento, em contrição, em gratidão, submetidos à sua misericórdia, à sua graça e à sua justiça. Isso nos posiciona, meu irmão, para uma vida de adoração. Eu quero ter uma vida em que Deus olhe para mim e diga: uau, ali vai um filho meu, ali vai uma filha minha, porque Deus faz isso, Ele fez com Jó, por que Ele não faria com você? Meu irmão, tem graça sobre as nossas vidas para nos fazer avançar. Então, o sacrifício do capítulo número 4 não é um sacrifício para nos deixar tristes, porque no primeiro momento você vai assim: poxa, Zeca, mas eu nem tinha intenção, e aí a gente fica triste. Mas não é esse o ponto de Levítico 4. O ponto de Levítico de número 4 é que quando você reconhece a graça que te alcançou, você tem mais uma oportunidade para recomeçar. O adorador saía dali, não saía como culpado. Ele saía dali do tabernáculo dizendo: eu tive uma nova chance. Eu posso recomeçar. O que Jesus faz conosco todos os dias, se não é dizendo: Zeca, você tem uma nova chance. E eu tenho, lutado para abraçar cada oportunidade que o meu Deus tem me dado, de viver cada dia para agradar a Ele novamente. Então, quando olhamos esse capítulo, nós vemos uma declaração sobre as nossas vidas. Você tem mais uma oportunidade para recomeçar. Esse é exatamente o ponto da graça que nos alcançou. Na cruz, nós encontramos o nosso sumo sacerdote ungido. Nós encontramos o nosso Jesus dizendo: vai e não peques mais. Meu Deus, você pode pensar agora naquela mulher, João capítulo de número 8. Jesus como o sumo sacerdote daquela mulher, porque aquela mulher havia pecado, mas agora Jesus levanta aquela mulher e diz: olha, onde estão os teus acusadores? Foram todos embora? Eles não te acusaram? Tampouco eu. Vá e viva diferente, recomece e não peques mais. É como se Jesus estivesse dizendo: filha, você tem uma nova oportunidade. Hoje aqui nós estamos recebendo uma nova oportunidade. Eu quero viver amanhã essa nova oportunidade. Sabe, que nessa noite possamos sair daqui para recomeçar. Levítico 4 é extremamente profundo, porque ele toca em nossas fragilidades. Ele toca num lugar onde de fato nós precisamos nos render. Até quando nós pecamos sem perceber, sem querer, isso ainda é pecado, nos coloca em risco de juízo. Isso afeta o nosso relacionamento com o nosso Pai, se nós não entendemos que essa realidade é uma realidade que precisa ser trazida para a graça. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram. Eu estou com os pés na terra. Lembro de Colossenses, parece como que as coisas se conectam. Mas nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Sabe, o pecado, por vezes, quando denunciado, quando nós somos confrontados, produz em nós tristeza. Mas 2 Coríntios 7, no versículo de número 10, nos traz uma realidade poderosa. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo deste provas de estardes inocentes neste assunto. Então Paulo está falando à igreja de Corinto que num primeiro momento, quando eles foram denunciados, isso produziu tristeza. Eles reconheceram e isso pesou no coração deles, eles sentiram tristeza, mas ele disse: mas essa tristeza, segundo Deus, não leva vocês para a morte. Pelo contrário, quando vocês reconhecem essa fragilidade e vocês trazem isso para a graça, isso produz vida em vocês. É o que Paulo está declarando sobre a igreja de Corinto. Havia vida sendo produzida neles. E quando essa tristeza avança para o arrependimento, salvação nos alcança. Nós somos transformados de glória em glória. E aí eu pergunto, essa tristeza pode ser vista em Levítico? Com certeza. Porque se você voltar para Levítico 4, você vai perceber algo aqui que diferencia profundamente o capítulo 4 de todos os outros.
A gordura, as entranhas, os rins eram queimados igual a oferta pacífica, não eram? Subiam com um aroma agradável, não era? Mas o que se fazia com o restante das ofertas pacíficas? Se comia, não é verdade? O sacerdote pegava o peito e uma parte da coxa direita, e o restante, o adorador, com a sua família, podia comer. Por quê? Porque as ofertas pacíficas eram para a comunhão, eram um motivo de alegria. Mas veja o que era feito com o restante do animal no versículo de número 11. O couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas. Mas e o peito, que era do sumo sacerdote? Não. Esse que era oferecido pelo sumo sacerdote ou pelos anciãos, as entranhas, o excremento, versículo de número 12, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança cinza. Veja ainda no versículo de número 21, quando fala ali do pecado dos anciãos. Levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Percebeu o contraste? As ofertas pacíficas eram um motivo alegre, era para a comunhão, mas as ofertas pelo pecado não. Se fosse uma oferta pelo sumo sacerdote ou pelos anciãos, deveria ser levado para fora e queimado num lugar específico onde estavam cinzas, onde eram jogadas as cinzas. Se fosse um pecado de alguém do povo ou de algum príncipe, você vai perceber que não há nenhuma prescrição sobre isso. O sacerdote podia comer dessa carne, mas o adorador não. O sacrifício seria o animal, porque o animal era custoso. Além disso, o reconhecimento, porque quando a gente olha para o sacrifício, ele nunca está, não deveria estar, a gente vai ver que depois o povo vai tropeçar, mas nunca deveria estar do reconhecimento da sua culpa. Além disso, a gordura era queimada, as entranhas, os rins eram queimados, e todo o restante não era motivo de alegria, como as ofertas pacíficas. Então, esse sacrifício não era visto como um sacrifício de aroma agradável, não produzia alegria. E até mesmo quando você olha os sacrifícios pelo pecado dos príncipes, de um líder ou de alguém do povo, o sacerdote que fizesse o trabalho sacerdotal, ele poderia comer, mas o ofertante não. Por quê? Porque não é motivo para o ofertante se alegrar pelo seu pecado. E nós vamos ver que em Oséias, quando o sacerdócio se corrompia, se alegravam com essas situações. Por quê? Porque se alguém pecou, trazia uma oferta pelo pecado. Isso representava para ele o quê? Comida. Então, Oséias denuncia o sacerdócio dizendo: vocês querem que o povo peque para que vocês possam ser abastados. Sabe, os sacerdotes não estavam mais preocupados com a santidade. Óbvio que isso é um outro contexto, mas abre um parênteses e nos faz uma conexão dessa denúncia do profeta Oséias em relação à corrupção do próprio sacerdócio. Porque essas ofertas pela culpa não eram motivos de alegria. Essas ofertas de purificação eram motivos de contrição. E aí aqui nós vamos para o final, porque nós vemos como olhar para a cruz revela um oceano de graça. Por quê? Porque as ofertas do capítulo 4 de Levítico falam de homens que talvez até sem intenção eram transgressores, tropeçavam. E aí quando olhamos para a obra da cruz, o que nós contemplamos? Que nós éramos os transgressores, nós éramos os enfermos, nós éramos os iníquos, desgarrados, nós éramos os desviados. Que isso, Zeca? Olha para Isaías 53, no versículo de número 4. Certamente, ele tomou, ele quem? Isaías está profetizando sobre o Cordeiro de Deus. Ele está profetizando sobre Jesus, o Messias, o ungido. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Eu era um enfermo. As nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Você entende que o capítulo de número 4 de Levítico fala de transgressores? E agora Isaías olha para cada um de nós e diz: ele foi traspassado por causa das suas transgressões, por causa das minhas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, desabou sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem estava desgarrado? Todos nós andávamos desgarrados. Éramos nós que estávamos perdidos como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre o Cordeiro de Deus, sobre o ungido, sobre o sumo sacerdote, fez cair sobre ele a iniquidade de todos, até mesmo aquilo que eu desconheço. Meu irmão, agradeça a Jesus porque ele carregou isso na cruz. Até quando você peca sem intenção, meu Deus, agradeça porque ele carregou isso sobre a cruz. Meu irmão, foi algo que não somos capazes de mensurar. Foi de fato um sacrifício que toda a eternidade não será suficiente para sondar. O sacrifício do Cordeiro de Deus, quanto que ele carregou naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ser completamente purificados. Então se alegre nessa noite, meu irmão, porque existe a aceitação de Deus, existe graça de Deus, existe liberação dos céus sobre nós, revelação da obra da cruz. E aí talvez você diga: Zeca, mas como foi pesado. Contudo, em sua obra, no seu penoso trabalho, Isaías diz: eram injustos, mas na sua obra ele justificaria muitos. Olhe para o versículo de número 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, abra suas mãos, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. As minhas iniquidades, meu irmão, você é livre. Nessa noite receba em nome de Jesus, você é livre. Ele se revelou como o intercessor de transgressores. Olhe para o versículo de número 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Meu irmão, nós somos a herança do Cordeiro. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Ele levou sobre si os nossos pecados. Então, meu irmão, não se entristeça, no sentido de que talvez você não conheça ainda todos os seus pecados, mas que haja nessa noite um coração contrito, um coração rendido à graça de Deus, entendendo que ela é superabundante para nos alcançar e nos abrir os olhos, fazer com que entendamos que é muito mais do que somos capazes de pedir, de pensar ou de imaginar. Meu irmão, eu me rendo diante de Jesus para viver uma vida livre nele, onde de fato sou completamente perdoado. E aí, como que termina o capítulo número 4 de Levítico? Da maneira como esses versículos terminam, o versículo de número 20 diz: o sacerdote por eles fará expiação e eles serão perdoados. Olhe para o versículo de número 26, o final: e este lhe será perdoado, o pecado será perdoado. Olhe para o versículo de número 30, o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta, porá sobre os chifres do altar do holocausto, todo o restante do sangue derramará sobre o altar. Final do versículo de número 31, fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Versículo de número 31 nos mostra como termina quando nós trazemos para o altar o nosso coração, para que a graça possa nos lavar. Os nossos pecados são perdoados. Sabe, quando Jesus está diante de um paralítico, aqueles amigos que olhavam para ele e esperavam que Jesus curasse, primeiro Jesus olha e diz: tem de bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Você pode ter esse bom ânimo aqui nessa noite? Não deixe que um senso, de autossuficiência roube do teu coração
a beleza dessa graça, ela é refrescante. Jesus está olhando para nós e Ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe aquilo que nós ainda não conseguimos, aquilo que ainda não conhecemos. Mas se nós reconhecemos e nos humilhamos perante Ele, tem graça para te lavar. Esse é o ponto, porque nós encontramos alguém que deseja receber de Deus a dádiva de travar um relacionamento com Ele. Meu irmão, travar um relacionamento com Deus é reconhecer todos os dias que é a graça que nos permite continuar. É a graça que nos coloca de pé a cada manhã. Sabe, às vezes nessa jornada nós vamos tropeçar. Sabe, não sai daqui, meu irmão, dizendo que sabe que você é o super cristão. Reconheça a beleza da graça e que por isso você se arrepende. E por isso você tem uma oração de um coração rendido, de um coração contrito, daqueles que querem viver aprendendo, viver amadurecendo. Em nome de Jesus, nós vamos nos parecer mais com Cristo amanhã. E depois de amanhã mais, e depois mais, que isso seja uma jornada crescente na sua vida. Por isso nós podemos e devemos declarar, meu irmão, em confissão e confiança, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel. Ele é fiel, filha. Ele é justo. Fiel e justo. Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Se dissermos que nós não temos pecados, mentimos. E a verdade não está em nós. E aí, essa oração é uma oração alinhada com Levítico 4. Porque você vai dizer assim: Senhor, mas eu já apresentei todos os meus pecados, será que ainda há algo? Se dissermos que não temos, mentimos. Mas então o que eu faço? Senhor, tem misericórdia de mim. Como aquele cego à beira do caminho de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Meu Deus, tem graça aqui. Coloca a tua mão sobre o teu coração, porque Ele é fiel para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Senhor, obrigado por essa graça transbordante. Senhor, como que nós dependemos de Ti. Senhor, há coisas que nós sequer ainda conhecemos. Reconhecemos apenas algo quando olhamos para Ti e comparamos com a nossa condição. Precisamos confessar: Tu és Deus santo, justo, puro, belo, majestoso, cheio de glória. E nós somos aqueles que nos aproximam diante da Tua presença com o coração contrito, reconhecendo que não somos dignos de estar aqui, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Senhor, muito obrigado, porque talvez hoje, Jesus, eu até me esforcei, Tu sabes disso, para ser, meu Pai, um marido melhor, para ser um esposo, para ser um filho melhor, para ser um pastor melhor. Senhor, Tu sabes disso, mas ainda há coisas que eu ainda não vi. Eu te peço que a Tua graça me lave e me condicione, Jesus, a me aproximar de Ti, para Te ver aquilo que eu ainda não vi. Abra os nossos olhos espirituais, e então, à medida que Te vemos e somos confrontados, meu Pai, as nossas armas, as nossas armaduras, as nossas defesas caiam ao chão, e possamos então, completamente despidos diante de Ti, nos encontrar como amados por Ti. Obrigado pelo Teu amor que nos buscou, que nos alcançou e que está nos transformando de glória em glória. Obrigado, Jesus, por nos purificar de todo pecado. E todo pecado é o pecado que eu conheço, e o pecado que eu desconheço. A Tua obra na cruz é suficiente. Jesus, obrigado.